Beleza, gente. ISTs entre jovens no Brasil. Então, o número de jovens com ISTs tem aumentado ao longo dos anos no Brasil, consideravelmente. Né? Isso ocorre principalmente devido à falta de proteção nas relações sexuais. Isso eu vou abrir um parênteses para a aula anterior, porque a gente falou sobre métodos contraceptivos. Então, às vezes, dá a ideia de que a mulher está tomando a pílula, né, tomando injeção, seja lá o que for de método contraceptivo, e o homem não precisa mais usar camisinha porque eu não quero ter filho. Lembrando, a camisinha não previne somente uma gravidez indesejada, mas ela evita transmissão de STs. Mas a cabeça do brasileiro, né, é que só não ter filho é o problema. Não ter filho é a solução. Mas a camisinha é a solução para não transmissão de ISTs. Então a gente tem aí exemplos, por exemplo, de ISTs que são negligenciados, são negadas, como a AIDS, sífilis, HPV, gonorreia, herpes genital ou hepatite B ou C. São exemplos de ST que vem crescendo na sociedade. E aí eu venho a pergunta, como que você sabe que alguém não tem AIDS? Como que você sabe que seu parceiro sexual não tem AIDS? Você tem um exame que comprova? Então, parece besta dizer, mas eu não tenho, não sei o que lá. Faz o teste. Faz o teste. É de graça. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Um outro motivo preocupante é que algumas delas são assintomáticas. Então, por exemplo, a AIDS tem uma fase assintomática. Então, às vezes, o parceiro sexual tem AIDS e não sabe. Então, é uma coisa séria. Só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui alguns dados que a cada 1 milhão de casos de pessoas, os casos de STs estão entre 15 e 49 anos. Tá? Então, a cada 1 milhão de casos em pessoas, 15 a 49 anos estão relacionados. Então, você vê aqui o início da adolescência, né? Da puberdade, né? Entre as doenças estão aí clamídia, gonorreia, sífilis, tricomoníase. Né? Bastante caso, né? Até 2016, tá? Então já passaram aí 5 anos depois desse estudo. Com certeza aumentou. Vamos falar sobre ISTs bacterianos. ISTs causados por bactérias. A gente vai dividir a nossa aula em vários blocos de causadores de ISTs. A primeira, bacteriana. Então a gonorreia, mais clássica, né, como a gente viu entre os maiores casos, é causada por uma bactéria. Essa bactéria causadora se chama Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhoeae, porque a I tem som de E. É conhecida como gonococo. Ela é uma IST mais comum, né, e ela nos homens, 2 a 10 dias após o contágio, tem sintomas de ardência urinar e secreção purulenta pela uretra, ou seja, uma secreção que causa incômodo, tem uma coloração diferente. E na mulher, corrimento vaginal, também ardência urinal, mas nem sempre manifesta e com a possibilidade também de transmitir sem saber. Então, nós temos aí certas coisas preocupantes. Né? Por isso que é importante o diagnóstico precoce, que facilita o tratamento, e tomar cuidado que existem cepas, né? A gente está vendo até essa palavra comum na história do Covid, né? Cepas são variedades. E essas variedades não respondem a antibióticos, isso é preocupante. Então por isso que é sempre importante procurar exames. Tá? Procurar exames. A sífilis é uma outra doença causada por bactéria. A bactéria causadora é Treponema pallidum, que tem esse formato de espiral, né? Enquanto a gonorreia parecem 2 esferas, né? E até esqueci de falar da figura, né? Aquelas regiões genitais que ela atinge. A sífilis tem um formato de espiral e ela tem 3 estágios. O primeiro estágio, que é o cancro, que são as úlceras nos órgãos genitais, tem até aqui ó, a figura, ó, ferida, né? Na boca também pode acontecer. Lembra muito uma afta, né? A segunda fase que vai depois dos 90 dias, né? Porque o estágio 1 é de 3 a 90 dias depois de ser exposto à bactéria. O estágio 2 é de 4 a 10 semanas depois da infecção.
Nesse estágio 2, nesse estágio secundário, as feridas e manchas vermelhas no corpo, de uma totalidade. Então a bactéria está se reproduzindo, né? E aí, no estágio 3, que é de 3 a 15 anos, pode afetar os órgãos internos. E é uma fase forte, atinge diversos órgãos vitais. Por isso que o tratamento e o diagnóstico deve ser o mais precoce possível. Bom, a transmissão e o tratamento da sífilis é uma IST, como eu disse, né? Mas ela pode ser transmitida pelas feridas, pelas mucosas, que é o tecido no interior da boca, né? Fica revestido por membranas. Então, se tem uma úlcera, corte, pode causar. Gestante para feto também pode passar, né? Leva até aborto. E as relações sexuais, que por isso que é uma IST. Como eu disse, né? Uma relação sexual não é feita basicamente de penetração, contato entre vagina e pênis, pênis e ânus. A transmissão, a relação sexual envolve beijo, envolve saliva, né? Então eu falo que é perigoso. Cuidado. Diagnóstico por sintomas ou até mesmo exame de sangue. Exame de sangue é mais preciso, né? Não só assim. Que a afta a gente pode confundir. Tratamento com antibiótico. E essas cepas, essas variedades também não respondem antibiótico. Então tá vendo umas mutações aí preocupantes para a transmissão da sífilis. Gente, na outra parte do vídeo eu vou trazer para vocês ISTs protozoóticas, ou seja, ISTs causadas por protozoários. Então, muito importante conhecer o nosso corpo, o que pode acontecer com ele, para nos cuidarmos melhor. Então, espero vocês na próxima parte.